Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branta Talks. E hoje estamos aqui com o Roberto Secato, que é um ex-aluno Branta. Tudo bem, Beto? Olá, Flávia, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Para começar, quero que você faça uma apresentação sua. Bom, eu sou ex-aluno Branta, como você muito bem disse. Entrei em 2013, se não me falha a memória. Eu fiz engenharia elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com ênfase em automação e controle, e eu fiz o que seria equivalente a um minor, vamos dizer, uma especialização dentro da graduação em engenharia biomédica. Terminada a minha graduação, eu prossegui para o doutorado direto. Eu fiz doutorado na área de imagens médicas. Fiquei, pelo que eu me lembro, 5 meses no departamento de matemática aplicada na Colorado State University, nesse período. Foi um período, assim, muito legal. Uma experiência bem diferente. E terminei o meu doutorado em ano passado, 2025. E já engatei num pós-doutorado. Eu terminei meu primeiro pós-doutorado no ano passado, no final do ano passado, e já engatei mais um na área de mecânica offshore, que é mecânica de estruturas em alto mar. Muito legal. Parabéns por tantas conquistas. E me fala um pouquinho como que foi que o Branta preparou você até você chegar aonde você está hoje. Você entrou no ensino médio, né? A gente estava até conversando. Isso. Bom, o Branta, ele me preparou de uma maneira muito importante, de uma maneira que ele prosseguiu, essencialmente, um ponto de vista que minha mãe sempre teve do ensino, o ensino não superior, né, o ensino, vamos dizer, fundamental, mesmo que seja fundamental e médio, que é a de você ter a possibilidade de aprender por livros e não apostila. E não só isso, como também foi uma escola que estimulou muito projetos, trabalhos, pesquisa e a interação social. Você fazer uma apresentação, e isso foi, assim, o que hoje se chama de soft skills, né? Sim. O Branta criou muitas soft skills em mim, a minha capacidade de fala, que eu considero razoável, pelo menos. Sim. Devo muito ao Branta e a possibilidade de a gente estar sempre apresentando trabalhos, e o que para o aluno parece maçante, mas tem um valor, assim, inestimável. E os pais valorizem isso porque é um diferencial. Isso. E, inclusive, você até vai hoje lá nas turmas do RAI para falar sobre sua profissão, né? Que a professora Ferparo convida você, ex-alunos, para comentar, né? Isso, eu costumo ir pelo menos uma vez no ano ou 2 vezes no ano, com muito prazer. Dou uma conversada com os alunos e, inclusive, alunos que eu encontrei depois me falaram que escolheram a área de engenharia biomédica por conta das conversas. Isso é muito bom, não é? Isso é muito legal, assim, é muito gratificante. Sim. Você vê que alguém escolheu algo por uma indicação que você deu, porque hoje as opções são muitas. A gente não está mais há 100 anos atrás, onde existiam algumas profissões. Hoje tem uma vastidão de opções e a pessoa tem que escolher com 18 anos, o que é bastante cruel, né? E, geralmente, quem gosta, assim, de estudar não fica só na primeira graduação, né? Sempre vai se especializando. Acho que é meio natural. Quem gosta de estudar, quem gosta de aprender, não fica preso à primeira graduação. Sim. E você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é onde entram as soft skills e também onde entra você criar uma vontade pelo estudo, que hoje facilmente a gente percebe gente mudando de área. Eu sou um que mudo, assim, entre aspas, mudo de área. E para você mudar de área, você precisa ter plasticidade cerebral. Exatamente. Não adianta você ter sido treinado num sistema apostilado, porque você não fez ali a sua musculação cerebral para poder intercambiar a área eventualmente. E ainda voltando na parte do como o Branta contribuiu, tem a parte prática, que também foi muito importante, que foi com o certificado de inglês e as aulas de inglês, que em termos práticos me ajudaram muito, principalmente na minha entrada do doutorado, que eu precisava de um certificado de inglês.
E eles aceitaram, na época, o Cambridge, que eu tinha feito. E a mesma coisa quando eu fui para fora. Quando fui para fora, eles não aceitaram exatamente o Cambridge, mas eles falaram que, ok, você tem o Cambridge, então você só precisa fazer uma entrevista. Sim, A é gente muito vê. mais fácil. Foi bem mais fácil, não precisei trilhar todo o caminho e Exato. ajudou bastante. Que bom. E lá no Branta, teve um professor, assim, ao qual que marcou você, que você se inspirou? Um professor que me marcou muito foi a professora Eliana. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo, professora Eliana, que eu admiro muito. Tenho uma relação com a área de biologia, de biomédica, que é a minha paixão há muito tempo. E eu lembro que as aulas dela sempre foram divertidas, legais, cheias de aprendizado, e a parte de microbiologia, que eu acho que é a especialidade dela, foi uma área que me tocou muito. Por mais que aí seja extremamente descorrelata com o que eu já trabalhei, é uma área que sempre me foi interessante. Agora eu quero saber se teve algum momento engraçado. Alguns. Eu acho que um que sempre aparece na minha cabeça foi um que uma vez eu tive uma brilhante ideia de colar uma moeda de R$1 no chão do pátio durante o almoço. Meu Deus. E eu não esperava que as pessoas iam tomar isso como um desafio e tentar arrancar aquela moeda do chão. Então imagina o tumulto de gente tentando arrancar uma moeda colada com super bunda. Eu me divertindo mais ou menos, porque eu não tinha medido a reação, né? Entendi. Então eu tava meio olhando de lado, vixe, não sei pra onde isso vai. Mas são fases, né? São fases. E acontece mesmo. Você é uma pessoa que gosta de estudar muito, deu pra perceber, é aplicado aos estudos. E o que você recomenda, assim, para quem vai prestar vestibular? Tem alguma dica? Essa fase do vestibular, ela é uma fase ingrata. Eu falo isso sempre. Porque, assim, você precisa criar um método de seleção. E esse método de seleção, na minha opinião, de fato não é o ideal, mas é muito difícil de você achar um método que satisfaça quesitos perfeitos. Mas o que eu sempre falo também é que é um desafio que você tem que transpor, um desafio que você tem que passar. Então, a minha dica é treine, porque o vestibular é uma prova que você precisa treinar, você precisa ser um bom fazedor de prova, você precisa ser um melhor fazedor de prova do que um entendido do assunto, no que tange o vestibular. Mas não esqueça de estudar para aprender. Tem muita gente que estuda para o vestibular, mas esquece de aprender. Quando você esquece de aprender, tem um preço muito alto, que é você passar o vestibular, chegar na faculdade e achar que você vai estar sempre estudando para passar na prova. Sim. Só que no final das contas, você também precisa passar na prova, que também é um outro método questionável, mas enfim, a gente não está aqui para discutir isso. Você tem que saber estudar, você tem que estudar para aprender, porque no final das contas, quando você pega o seu diploma, você precisa saber. Exatamente. Você cai no mercado de trabalho, você começa a pesquisar, você começa a trabalhar, você precisa saber. Então, nunca percam de vista, quem estiver aí assistindo nessa fase de vestibular, nunca percam de vista o aprendizado. Porque você precisa saber, no final das contas. E é por isso que é muito importante saber realmente, né, quais aptidões, o que você gosta de fazer, porque daí é uma coisa que ela não vai se tornar cansativo. Aprendendo aquilo que você tem. Mas eu acho que você tem que tentar dar um passo além. Não só estudar o que você gosta, mas se desafiar a tentar entender o que você não gosta também. Porque é no desconforto que você, de novo, gera mais plasticidade cerebral. É ali pegando aquela coisa que você não gosta, que você não entende, e tentando entender de outro jeito. Então, por mais que eu seja, assim, apaixonado por matemática física, numa prateleira não muito distante está a biologia. Eu adoro estudar e, assim, também gosto de estudar sociologia, filosofia.
Então, há necessidade, né, dessa... Sim, sim. Mas já sabe que é ali da área da saúde, né? Então, pelo menos tentar mapear onde você vai encaixar, né? Mas aí na escolha, que é uma outra coisa, porque Sim. uma coisa é você estudar algo por gostar, Isso. outra coisa é estudar algo visando uma profissão. Aí, de fato, você tem que buscar alguma coisa que você tenha aptidões. Sim. E também não ficar com medo de errar. No sentido de, passei em engenharia, não gostei, não era o que eu queria fazer. Transfira. Uhum. Porque senão você vai passar 5 anos infelizes, capaz de você terminar os 5 anos e não querer nem atuar. Exato. Então eu acho que numa geração ali que a expectativa de vida são de vários anos, tomar esse passo para trás, digamos assim, que eu não considero um passo para trás, não, porque aquela... todo o caminho que você teve até chegar onde você tomou o passo para trás vai te ajudar em outros momentos. Uhum. E como que é a rotina da sua profissão hoje? Bom, hoje a minha rotina, eu sou pesquisador na Universidade de São Paulo, sou pós-doutorando lá. A minha rotina, ela essencialmente se intercala entre produção e estudo. Produção científica e estudo, porque é impossível você fazer uma produção científica sem bom estudo, né? Sem dedicação e aprendizado. Tem gente que acha que você precisa escrever um artigo. Você senta e começa a escrever. Não é assim. Se você precisa escrever um artigo, você tem que estudar o que você vai escrever. Então tem ali meses de estudo para poucas semanas de escrita. Sim. Então, a minha rotina se intercala bastante entre pesquisa, experimentos, sejam computacionais ou práticos, e também em escrita. Então, não tem assim algo fixo, né, do que eu vou fazer em cada dia. Depende do que eu estou no momento, mas essencialmente. Mas então assim. você está na pesquisa. Isso. Legal. E quais os maiores desafios que você encontrou desde a sua fase acadêmica até hoje, no profissional? Maiores desafios. Eu acho que um grande desafio para muita gente é a conciliação das esferas da vida, né? Você tem a sua esfera social, a sua esfera profissional, esfera de aprendizado. Eu acho que esse diria que é um grande desafio. Você saber quantas horas você vai alocar para cada coisa. Bom, eu poderia ficar melhor nesse assunto, mas eu tenho que passar um tempo com os meus pais. Eu poderia estar produzindo isso daqui, mas eu tenho que fazer tal coisa. Então, e não tenho na obrigação, eu tenho na vontade, né? Eu tenho na vontade de estar junto com as pessoas que eu gosto. Então, esse é um desafio, eu acho que é um desafio muito grande. Não vou apontar aqueles desafios, assim, triviais, do tipo, meu doutorado foi a coisa mais difícil. Uhum. E como é que se lidava, assim? Tinha momentos de pressão ou ansiedade? Esses momentos são inevitáveis. Momentos de pressão e ansiedade, eles são inevitáveis, eles acompanham e que dica, assim, você desgastam. Pro pessoal? Essa é uma pergunta difícil. Porque a ansiedade, ela não é algo que atinge as pessoas de maneira igual. Eu reajo à ansiedade produzindo. Sim. Só que nem todo mundo é assim. Não tem pessoas que vão reagir com ansiedade parando. Pessoas travam. E assim, não tem virtude em você fazer mais trabalho por estar ansioso. Sim. É uma tem reação. Pessoas que se cobram mais, então, tem pessoas que não. Eu não sou nem especialista na área, eu não sou psicólogo, não sou neurologista. Sim. Eu não posso dar uma sugestão assim de o que fazer quando você estiver ansioso. A única sugestão que eu posso dar é tente não estar sempre ansioso. Que com certeza você vai... Já é uma boa dica. Você vai... Com o tempo isso vai ter um preço. Sim, com certeza. E qual que foi a conquista mais marcante que você teve até agora? A conquista mais marcante que eu tive... Bom, eu acho que essa vai merecer a resposta trivial. É o próprio doutorado, que é uma conquista que não é só minha. Claro, digamos que eu puxei o carro, só que minha família me ajudou. Eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei se não tivesse suporte em casa, se não tivesse suporte de todo mundo.
minha noiva, da minha família. Eu acho que se eu falasse que foi uma conquista só minha, eu estaria sendo muito egoísta. Uhum. Então, mas eu acho que é a mais marcante por envolver, assim, um esforço de muita gente. Sim. Eu consegui estudar mais porque meus pais têm um conforto financeiro, então eu tive essa oportunidade. Então eu não posso ser um ignorante egoísta e negar a existência dessas coisas. Ah, perfeito. E tem algum livro, algum filme que te inspirou? Citar é difícil, porque você vai se formando a partir da leitura, de assistir diversos livros. Eu acho que a leitura ela é algo muito importante, não só pela experiência, não só também pela importância neurológica da leitura, mas você tem que entender que a oportunidade de você entrar em contato com alguém que não está mais vivo, né? Ou com alguém que não está no seu continente. E a leitura, ela não é só você pedir para o ChatGPT fazer um resumo. Porque, claro, ele vai te dar um resumo. E também não está errado se estiver com pressa. Se você está com pressa, você precisa fazer ali uma refeição rápida. Então você vai lá e pede para o ChatGPT resumir um texto, um livro. Mas a experiência não é a mesma. E a experiência gera neuroplasticidade, formação de opinião, formação de argumento e a própria experiência pessoal. Você cria um conforto ali de você ter tido o contato com uma obra. E de obras que eu acho que no começo que eu li assim, no começo da graduação, foi uma obra do Norbert Elias, um sociólogo alemão, Mozart, A Sociologia de um Gênio, acho alguma coisa assim. É um livro bem legal, que ele mostra ali vários lados do que foi Mozart, como o pai dele teve uma influência muito forte nele sendo músico, desde muito jovem ele era forçado a reproduzir obras, e então foi um livro que me marcou muito. Pelo que eu lembro, ele também não foi à escola, que eu acho que seria algo que hoje em dia a gente olharia estranhamente, né? Como que ele não foi à escola? Não, pelo que eu me lembro, ele foi músico. Desde criança, ele foi forçado a ser músico. E eu acho que mais recentemente, uma que me marcou bastante foi O que é a Vida, os aspectos físicos da célula viva, do Schrödinger, que é físico, né? Teoricamente não é filósofo. Mas foi um livro muito legal, alguns colocam ele como datado em alguns pontos, e de fato tem algumas coisas dele que são meio antigas, mas ele me fez relembrar muitos conceitos do ensino médio, inclusive, muitas coisas de biologia pura, de física pura, e de química pura, que eu gosto, né, então... e eu acho que me marcou muito esse contato, relembrar tudo isso foi muito legal para mim. Que bom. E se você pudesse dar um conselho para os alunos que estão hoje lá no Branta, qual conselho você daria? Um conselho? Bom, aproveitem. Não vão para a escola forçados. Entendam que, no fundo, é para o seu bem. Vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de aprender numa escola que tem a capacidade de te formar para muitos desafios. Desafios não só das hard skills técnicos, que eu acho que esses são mais contornáveis. Quando você não aprende, por exemplo, alguma coisa de matemática. Eu não sei juros compostos, não aprendi na escola. Se você foi estimulado a aprender, e até onde eu me lembro o Branta tinha esse estímulo ao aprendizado, você consegue depois sentar e aprender você mesmo. Sim. E então eu acho que vocês têm que ter ali apreço pela oportunidade. E eu acho que aproveitem para criar essas soft skills, que são as habilidades de fala, comunicação. Sempre que tiver um trabalho, um texto, se empenhem naquilo, apresentem, e não falem, não, eu fiz o slide, então meu colega vai falar tudo. Aproveita e fala. Se você errar, se você falar mal... É o momento. É o momento. É um momento, ninguém está ali para te julgar, as pessoas estão ali para aprender com você. E é um aprendizado prático. É um aprendizado prático. Muito útil. Sim,
E, por exemplo, se vocês tiverem uma redação para fazer, façam. Ah, mas a minha redação do ChatGPT ia dar uma nota melhor. Tudo bem, mas você não precisa do 10 se você passar. E passando com um texto seu, você vai fazer a sua ginástica cerebral, você vai criar a sua habilidade de comunicação. Uhum. E no mundo onde as pessoas estão perdendo parte da capacidade de comunicação, isso vira um artigo de mercado, né? Você consegue se vender profissionalmente com Exatamente. capacidade comunicativa. Com certeza. Um diferencial Sim. gigante. Beto, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista aqui no Branta Talks. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Para finalizar, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Bom, primeiro de tudo, para todos que assistiram até agora, obrigado. Obrigado pela audiência. Aos pais, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de que valorizem a escola, valorizem a ciência. A ciência ela é a base para muitas coisas. Ela é a base não só para o pensamento racional, mas também para o bom funcionamento social. E também valorize uma escola onde o seu filho é estimulado a crescer intelectualmente. Valorize a cultura, valorize a erudição. Não se prendam só às coisas rasas. Vão com profundidade em livros, na música, e aproveitem que o Branta é um ambiente para isso, não é um ambiente engessado, não é um ambiente que você vai ter o seu filho ali sendo martelado com apostilas em cima de apostilas, exercícios em cima de exercícios. Então essa é a minha mensagem, valorize esse ambiente e os professores. E aos alunos a mesma coisa, só que do outro lado. Não como as pessoas que estão colocando os filhos, mas como as pessoas que estão indo ao estabelecimento. Aproveitem os professores, perguntem, questionem, não sintam vergonha. Porque vai dar saudade, né? Vai dar saudade. Você vai chegar e vai falar, putz, eu devia ter aprendido português direito. Eu tive a oportunidade de aprender o que era um objeto direto e eu não aprendi. Nossa, ou, por exemplo, o inglês. Às vezes você chega numa fase profissional que você fala, nossa, eu precisava ter me dedicado um pouquinho mais ali no inglês e não foi porque eu não tive oportunidade, foi porque eu fiz corpo mole na aula. Exato. Então, todas as aulas aproveitem, porque não vai só dar saudade, como às vezes dá um pouco de arrependimento. Às vezes pra mim dá assim putz, eu não valorizei o tanto que eu poderia ter valorizado. Eu poderia não estar tendo que reaprender isso se na época eu tivesse me dedicado. Mas são fases da vida, né? Sim, então, hoje você é uma pessoa totalmente diferente, né? Eu acho que seria essa a mensagem geral. E eu acho que uma última mensagem é, por favor, não troquem a inteligência natural de vocês pela artificial. Isso. Eu acho que esse é um tema delicado, mas que hoje em dia pensamento crítico e inteligência natural viraram também artigos, não só de luxo, mas de mercado, né? Sim. Então, agradeço o convite e a oportunidade, Flávia. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Branta Talks. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.